Uma das regras mais verdadeiras da internet é a regra dos 15 anos. Eu não sei exatamente quem criou a regra dos 15 anos. A primeira vez que eu vi sobre isso foi no Nerdcast, bem antigo já, mas eu acho que eu já tinha ouvido isso antes em algum lugar, não lembro. De qualquer jeito, em todas as fontes, a descrição dela é mais ou menos a mesma. A regra dos 15 anos diz o seguinte: se você assistiu um filme antes dos 15 anos, curtiu muito, resolver assisti-lo novamente depois de velho, vai acabar se decepcionando, pois talvez ele não seja tão bom quanto você lembra. É claro que além de filmes também se aplica para jogos, séries ou para as fotos da sua prima Gumercinda. Goste você ou não do Jovem Nerd, não tem como discutir que nisso eles estavam essencialmente certos. Goddamn right. Por exemplo, só de zoeira, esses dias eu fui experimentar reassistir Até me perdi onde eu tava. Ah sim, a regra dos 15 anos. Enfim, meu ponto é que muito das... Não cara, puta merda, pera aí. Não, eu vou ter que falar. Mas puta que me pariu. Como isso era ruim. Como é que eu conseguia gostar de... Se você for meter o dedo nessa ferida, vai perceber que existem muitas coisas dessa época que não eram exatamente como você lembra. Como, por exemplo, o clássico... né? Eu também lembro de como eu amava Double Dragon 3 no Nintendinho. Devo ter alugado aquela fita um bazilhão de vezes e tinha na memória o quão incrível esse jogo era. Até eu jogar de novo. Oh boy. Oh good lord. Eu não vou dizer que esse jogo é ruim, porque ele tem que melhorar muito para ser apenas ruim. É, eu sei. A regra dos 15 anos não costuma ser um problema muito grande na vida das pessoas, porque, bom, basta deixar as coisas quietas no seu canto, né? Só que ela passa a ser um problema muito grande quando um reboot ou remake tenta mexer nessas coisas. Aí, meu amigo, todas as portas do inferno se abrem de supetão e o capeta sai dançando ragatanga. Guerreiros nostálgicos vão para os textões armados de ancinhos e tochas virtuais choramingando que estou arruinando a minha infância e bobagens sem fundamento desse tipo. A menos que os caras que fizeram o remake tenham uma máquina do tempo e volte e realmente altere a sua infância, mas enfim. Claro, muitos desses remakes, ou o que quer que seja, são feitos com tanto carinho quanto uma prostituta fazendo serão, e nem tentam disfarçar que são só caça-níqueis sem vergonhas. Mas enquanto essa é uma crítica muito válida, outra choradeira muito comum é que a coisa atual não é tão bom quanto eu lembro que era através dos óculos de nostalgia. Ah, aquele tempo maravilhoso em que tudo era perfeito e hoje nada presta. Muitas vezes a culpa não é do remake não ser bom, a culpa é que você tem lembranças completamente reais sobre o quão bom era aquilo na época que você não tinha boletos para pagar e ainda sentia um cheirinho de bolinho de chuva da sua avó. Um exemplo perfeito disso é o Duke Nukem Forever. Say what? Não, para, volta, só me ouve. Eu sei que você tá pensando, mas me ouve. Duke Nukem Forever não é exatamente uma obra-prima dos videogames, mas nem de longe também é tão ruim assim quanto a internet acredita ser. Isso acontece porque demorou tanto a produção desse jogo que acabaram levando o Duke Nukem 3D a uma qualidade na memória dos jogadores que o jogo nunca teve realmente. Se não acredita, vai lá e faz o teste, joga os dois. Tu vai descobrir que Nukem 3D não é tão bom quanto você lembra que é, e Duke Nukem Forever não é tão ruim quanto você acha que é. Dito isso, vamos levantar um ponto interessante. Mas e se, veja bem, e se uma empresa tentasse fazer um remake de um jogo, mas não baseado no que aquele jogo foi antigamente, e sim baseado no que a memória afetiva dos fãs acha que aquele jogo foi? Tipo, esquece a realidade, dane-se como era o jogo. Senta com um fã e pergunta como ele lembra na memória cor-de-rosa dele como que aquele jogo era pra ele.
Se uma empresa conseguisse fazer isso, seria uma sacada genial, certo? Pois bem, foi exatamente o que a SEGA fez. Sim, eu sei, a SEGA, a empresa mais obcecada em fracassar no mundo. A empresa que lançou o Sega CD e o 32X antes do Saturno. E então adiantou o lançamento do Saturno em 6 meses e esqueceu de avisar os lojistas. A mesma SEGA que achou que era uma boa ideia fazer o Sonic 2006. A mesma SEGA que achou que era uma boa ideia usar uma linguagem de polígonos completamente diferente do que os computadores de PlayStation usavam na época e depois não entendeu porque as empresas tinham dificuldade em importar os jogos para o Saturno. Essa SEGA. Sim, esse foi o miraculoso dia em que as estrelas se alinharam e a SEGA teve uma boa ideia. Que no caso foi fazer um jogo do Sonic como as pessoas imaginam que os jogos do Sonic eram e não como eles realmente eram. Wait, what? Eu lembro muito bem dos jogos do Sonic do Mega Drive, eles eram radicais, incríveis, super rápidos, gotta go fast, Sonic me engravida. Não, na sua memória afetiva te diz que os jogos do Sonic eram assim, quando na verdade os jogos do Sonic eram assim. Bem menos radical do que você costuma lembrar, né? Bom, a verdade é que desenhar fases dos jogos de Sonic sempre foi muito complicado, porque conceitualmente é uma coisa que não foi feita para dar certo. Sonic é um jogo de plataforma, onde tomar decisões sobre como agir é a parte mais importante do jogo. Só que na velocidade de um jogo frenético, onde seu personagem anda 1000 por hora e tem uma fração de segundos para responder isso. Um diferencial muito notável, por exemplo, é que em Super Mario Bros. Existem 9 personagens de distância entre seu personagem e a frente da tela. Isso dá muito espaço para que o Mario possa correr e ao mesmo tempo o jogador tenha o tempo de ver, de reagir de acordo, etc. Já em Sonic, você tem 4 Sonics e meio de espaço para reagir, bem menos se você estiver em alta velocidade. Então como é que faz para esse jogo ser jogável? Em 91, a SEGA resolveu esse problema dando energia infinita ao jogador, que seria coisa de só morrer se você tiver 100 anéis. E o jogo te dá dezenas de chances de sempre ter um anel, inclusive recuperando os anéis que você acabou de perder. Imagina, por exemplo, no Mario, cada vez que tu fosse atingido, ao invés de encolher, tu cuspisse em vários cogumelinhos e precisasse pegar outro. Vai ser praticamente mortal, é quase a mesma coisa que acontece no Sonic. É isso que fez Sonic funcionar, por causa da energia infinita, que Sonic é um jogo jogável e não é o Bubsy da vida. What could possibly go wrong? Mas o meu ponto é que em 91 a SEGA não tinha nem a tecnologia ou experiência em level design para fazer um dos jogos do Sonic como as pessoas imaginam que os jogos do Sonic deveriam ser. Por muitos anos tiveram dificuldade em fazer isso funcionar na verdade. Então todos esses jogos horríveis do Sonic que estragaram a marca, na verdade eles sempre foram assim, sem a nostalgia e sem o cheirinho de infância da casa da sua avó do Mega Drive, os jogos do Sonic não são realmente tão incríveis assim. Sonic Generations é um passo muito certo nessa direção. Repare que é um jogo, por exemplo, que a câmera se afasta quando o Sonic corre, um recurso que não tinha como fazer no Mega Drive 91 e que melhora muito o gameplay do jogo. Mas Sonic Mania é a grande obra-prima nesse sentido, porque em 2017, apenas 26 anos depois, a SEGA finalmente tinha a tecnologia e o know-how para fazer um jogo do Sonic como o conceito do jogo se propõe a ser executado, e foi o que eles fizeram. Então o que é Sonic Mania? Sonic Mania é um remake dos estágios dos 3 primeiros jogos do Sonic e do Sonic CD, mas é exatamente isso que ele é um remake, quer dizer que eles desconstruíram todas as fases e refizeram para permitir que o conceito do Sonic atinja seu pleno potencial. Olha, por exemplo, como é que era o mapa da Green Hill Zone e como que ela ficou. Sonic Mania executa os conceitos do Sonic melhor do que qualquer jogo do Mega Drive fisicamente poderia conseguir executar. As fases são grandes o bastante para que o jogo possa ser rápido, mas as fases não sejam curtas demais. O level design é pensado para isso desde o começo, e o uso de aceleradores, bumpers, toda aquela coisa, não passa aquela sensação de que o jogo está se jogando sozinho. Um problema muito grave em todos os jogos recentes do Sonic que tentam passar a sensação de velocidade. Porque não é só a câmera que é maleável, como existe espaço físico na fase
para que você possa manobrar em alta velocidade. Deixa eu dar um exemplo. Os jogos antigos do Sonic é como um carro tentando andar 200 km por hora no meio das ruas de uma cidade. Não vai dar certo e você tem que ficar parando o tempo todo e vai ter muita frustração por causa disso. O que a SEGA fez em 2017 foi colocar isso numa pista de corrida de verdade, com muito espaço, curvas bem largas e todos sai ganhando. Das 12 fases do jogo, 8 são fases antigas que são completamente refeitas e 4 são inteiramente novas. Todas exploram muito bem o conceito de um jogo de plataforma rápido que o hardware do Mega Drive simplesmente não conseguia fazer. Então Sonic Mania não é apenas o melhor jogo do Sonic feito desde o Mega Drive. Não. Ele é o melhor jogo do Sonic. Bom. That's a bold statement. Sim, é melhor que o do Mega Drive. Não vai ser tão relevante quanto o original, mas isso é uma questão de contexto, mais de contexto histórico do que culpa do jogo, né? Sonic Mania tem o coração de um trabalho de fã com orçamento de um jogo oficial, é porque é exatamente isso que ele é. O jogo foi desenvolvido por um fã de longa data dos jogos do Porcupine Azul, Christian Whitehead. Chris começou sua carreira fazendo fangames do Sonic, como tantos outros que existem hoje na internet. E como tantos outros, em 2009 ele recebeu uma cartinha amistosa da SEGA de cessar e desistir quando ele publicou uma engine que fazia rodar Sonic CD no iPhone. Não muito diferente do que a Nintendo faz com qualquer projeto de fã hoje em dia. Com efeito, eu estou bastante surpreso que esse canal não tenha levado ainda tomado uma carta de cessar e desistir, porque eu acabei de mencionar o nome da Nintendo.